contar a vocês como foi que eu consegui manifestar o meu emprego dos sonhos usando a lei da atração, como foi que aconteceu. Eu tinha dito a vocês no vídeo passado que eu conheci a lei da atração em 2012, porém eu não tinha colocado em prática, não tinha mudado nada na minha vida. E quando foi em 2016, eu assisti o documentário do Segredo novamente e a partir dali tudo mudou. Até hoje, não tem um dia que eu não tenha estudado sobre, lido sobre, visto alguma coisa sobre o assunto. Naquela época, eu vou contar a vocês o contexto da história. Naquela época, eu era muito nova, eu tinha acabado de... Em 2012, eu tinha tido uma filha, em 2016, eu tive meu segundo filho. Aí, eu queria muito que eu pudesse ter um emprego para ajudar nas despesas de casa, porque só meu marido trabalhava. E eu queria achar muito uma forma de arrumar um emprego onde eu não precisasse sair de casa e cuidar dos meus filhos, né? Continuar cuidando deles, para não ter que deixar eles com ninguém, para ninguém precisar cuidar deles. E eu sempre procurava isso, então eu tinha uma lista de como era que eu queria que fosse esse emprego, das coisas que eu precisava que ele me atendesse, questão de tempo, questão de horário, de flexibilidade. E eu percebi que nem todo emprego me daria isso. Por exemplo, se eu fosse trabalhar no comércio, se eu fosse fazer alguma coisa desse tipo, eu não ia conseguir ter isso que eu precisava, desse tempo, dessa flexibilidade. Então foi quando eu conheci a lei da atração. E eu percebi que eu poderia sim manifestar um emprego assim, que me desse uma boa renda e que eu ainda assim conseguisse ficar com eles. Então a minha prioridade era essa. E o que foi que eu fiz? Eu comecei a mentalizar o emprego que eu queria. E eu ficava mentalizando e sempre pensando do jeito que eu queria. Eu percebi que eu ia ter que ser vendedora, né? Ali, claro, eu já tinha percebido isso. Então eu percebi que eu teria que ser vendedora e que eu teria que vender algum produto. Só que produto vender, quais eram, por onde era que eu ia começar, quem era que ia querer comprar de mim. Então tudo isso eu usei e precisei da lei da atração para me ajudar e me auxiliar nisso. Mesmo que você não acredite na lei da atração, você acreditando ou não, ela funciona. Então é melhor que você se dê conta de qualquer jeito e logo, para que você consiga usar ela ao seu favor. Então naquela época eu já sabia como era que eu precisava de um emprego, sabia como era que eu queria que ele fosse. Então eu fiz uma lista, eu preciso que o emprego seja assim, assim, assim. E pronto, aí eu tive essa consciência que eu seria empreendedora. Eu já tinha vendido há alguns anos antes, só que nesse período eu tinha parado de vender, não vendia mais. E eu cheguei até a fazer algumas entrevistas de emprego, mas graças a Deus eu não passei nessas entrevistas de emprego, nunca passei nenhuma entrevista de emprego. E eu entendi que as portas para mim eram essa. Então assim, eu não encarei como uma derrota, eu não vi que aquelas entrevistas negativas que não deram em nada era pro meu mal. Eu entendi que aquela porta não estava se abrindo para mim, porque o universo tinha outro plano para mim, Deus tinha outro plano para mim. Então eu disse assim, já que isso não está dando certo, então eu vou por esse outro caminho. E eu disse assim, me mostre, e eu ficava mentalizando, me mostre o que é que eu tenho que fazer, quais os produtos que eu tenho que vender, e ficava mentalizando aquilo, que eu queria um emprego, que eu conseguisse trabalhar em casa. E sempre mentalizando, nessa época eu ainda não conhecia a Betty Russo, senão logicamente eu teria feito Ho'oponopono, né? Mas nessa época eu ainda não conhecia. Então a técnica que eu usei foi as palavras de afirmação, visualização, mentalização. E eu ficava dessa forma, e eu ficava imaginando, vendendo meu produto, atendendo as clientes, e ficava visualizando aquilo e sentindo aquela emoção de venda. Então eu sabia no meu coração que alguma parte do tempo aquilo já estava acontecendo, que aquilo já era a minha realidade. Eu queria muito poder ajudar meu esposo, então eu comecei a visualizar. Teve um dia que eu estava assistindo, nessa época a gente, para vocês terem noção, a gente não tinha os streams, que a gente não tinha condições, os nossos móveis eram todos muito simples, nossa casa era muito simples, só meu marido trabalhava, a gente já tinha 2 crianças pequenas. Então eu estava assistindo o SBT, e no SBT, nessa época, estava tendo uma propaganda da Jequiti, onde o Silvio falava, você não precisa de kit inicial, você só precisa fazer o cadastro para começar a vender na Jequiti. Aí eu fazia o cadastro e a consultora vinha até mim, a gerente de vendas, me dava a revista e eu começaria a vender. Aí eu encarei aquilo, quando ele falou aquilo, porque eu não tinha dinheiro para investir, minha gente, eu não tinha 1 centavo para investir. Então eu precisava, além de tudo, de todos os requisitos, eu ainda precisava de uma coisa que não
precisasse de dinheiro para investir, que eu pudesse começar zerado, do zero. Aí eu disse, aí o Silvio falou isso, né? Você não precisa, porque eu acho que hoje precisa de um kit inicial para iniciar, não sei, porque faz muitos anos que eu parei de vender, né? Aí ele falou, não precisa de kit inicial, você só precisa se cadastrar, que a nossa gerente vai até você e você vai começar a vender. Aí eu encarei aquilo como um aviso, porque assim, a partir do momento que você tem um objetivo e você sabe claramente o que é que você quer, quais são os requisitos, quais são os detalhes, aquilo vai começar a aparecer para você. Então eu encarei como se fosse realmente uma mensagem de Deus. Eu encarei como se fosse o universo me mostrando que ali era o primeiro passo que eu tinha que dar. Aí eu fui, me cadastrei no site da Jequiti, a gerente entrou em contato comigo para que eu começasse a vender. Ela foi na minha casa, isso em 2016, eu estava grávida do meu filho ainda. Ela foi na minha casa, eu fiz o cadastro, ela me deu as revistas e eu comecei a vender. Nisso, eu comecei a vender para as pessoas da minha casa, assim, da minha família, meus amigos, minha sogra. E fui vendendo. Minha gente, chegou um ponto que eu tava vendendo tanto, que eu não sei explicar como foi que aconteceu. Ali eu percebi que era uma porta que tinha se aberto, sabe? Realmente era um emprego para mim. E eu comecei a vender tanto. Tantos clientes chegaram até mim, tanta gente chegou até mim, que eu comecei a ganhar mais do que eu ganharia se eu estivesse trabalhando no comércio na época. Eu comecei a ganhar mais que um salário mínimo da época, de 2016. Então, eu vendia muito. Aí eu comecei do zero. Aí eu comecei a pegar estoque. Com o meu lucro, eu começava a pegar estoque para ficar dentro de casa, para ficar de pronta entrega caso alguma cliente precisasse. Então, eu comecei a pegar estoque e fui vendendo. E isso no boca a boca. Na época, eu não tinha perfil no Instagram, eu não tinha vendas no WhatsApp. E isso foi no boca a boca. As clientes iam na minha casa pedir para comprar comigo. Quando eu via, eu nunca tive vergonha de vender. Isso foi uma coisa que foi essencial, porque eu nunca tive vergonha. Quando eu via assim, alguma conhecida na rua, eu dizia, olha, eu estou vendendo. Se você tiver interesse, fala comigo. E nisso foi se espalhando, comecei a vender muito. Então, o meu objetivo principal já tinha sido alcançado. Só que eu sentia que ainda não era aquilo. Eu era feliz, eu era realizada. Só que eu tava ali naquele, sabe? Era só aquele mesmo patamar de renda, e eu queria algo mais. Eu disse, não é isso ainda, não é isso. Apesar de ter sido uma porta maravilhosa que se abriu, eu acho que eu fiquei foi 1 ano vendendo revista, fiquei 1 ano, e apesar de ter sido uma porta maravilhosa que se abriu, eu entendi que ainda não era aquilo. Então, nesse 1 ano eu vendi demais, consegui alcançar o que eu queria. Aí eu disse, eu me mostre outra coisa que eu possa vender, que me dê ainda mais sucesso em vendas. Aí foi quando eu tentei vender roupas. Só que realmente roupas também não era pra mim. Eu ganhava menos do que eu ganhava nas revistas. E na época de revista eu comecei com Jequiti, depois fui pra Eudora, Eudorata, tinha Demilos. Então eu comecei a vender, né? Aí não era a mesma renda, não era a mesma coisa. Então, como não era a mesma coisa as roupas, eu disse, eu já entendi que não é isso, Senhor. Então me mostra o que é que eu tenho que fazer para vender. E comecei a mentalizar o que é, isso vai vir até mim, isso vai vir até mim. Então, nessa época eu já tinha o meu Instagram pessoal, né? 2017 eu já tenho meu Instagram pessoal, então eu comecei a mentalizar. Eu disse assim, o universo me mostra o que é que eu tenho que vender, porque isso vai vir até mim, eu não vou procurar, isso vai vir até mim. Então, teve um dia que eu tava rolando ali os stories no Instagram e eu vi a propaganda de uma parceria, uma permuta com uma menina que eu seguia, de uma menina que vendia calçados em atacado. Aí eu lembrei que naquela época que eu ainda não trabalhava, eu não tinha nenhum calçado. Eu tinha só um sapato, que esse sapato eu usava pra tudo. Era esse sapato pra passear, era esse sapato pra ir resolver alguma coisa. E eu só tinha esse sapato pra tudo. E eu disse assim, um dia eu vou ter tanto sapato que eu não vou saber nem qual usar. Eu não vou saber nem qual escolher, de tanto sapato que eu vou ter. Aí, na hora que eu vi essa story, na hora que eu vi essa propaganda de parceria, veio na minha mente isso, sabe? Essa frase que eu disse, veio na minha mente. Eu disse, é isso. É isso que Deus está me mostrando. Nessa época eu já tinha juntado um dinheirinho, porque eu já trabalhava, né, com as vendas das revistas. E eu disse, é isso que eu vou vender. Aí entrei em contato com a menina que vendia atacado. E a primeira vez que eu peguei, eu acho que eu fiz um pedido de R$500, ou foi R$600 na época. Foi o primeiro pedido para ver se ia dar certo. Eu lembro que ela chegou na minha casa, eram umas 2 horas para deixar o pedido que eu tinha feito. 5 horas eu já tinha vendido tudo que eu tinha pego com ela.
tudo, tudo, tudo. Aí, quando foi no dia seguinte, eu mandei mensagem pra ela de novo. Aí só vai precisar de mais. Aí, peguei mais. Aí, dessa vez, eu já peguei um pouquinho a mais. Eu acho que eu peguei R$1.000 na época, porque hoje, R$1.000 a gente não compra muita coisa, né? Mas em 2017, 2016, 2017, a gente já comprava mais um pouquinho, né, de mercadoria. Aí, eu peguei no dia seguinte, vendi tudo novamente no mesmo dia. Então, ali, eu entendi que era aquilo. Que era aquele produto que Deus me abençoaria para conquistar a minha independência financeira, o que eu queria. Eu atendi todos os requisitos. A partir dali, a nossa vida mudou completamente. Eu consegui ajudar o meu esposo a comprar a nossa primeira casa, nós compramos nossa moto. Um tempo depois conseguimos comprar nosso carro. Nossa vida, graças a Deus, ficou completamente diferente do que eu que era. Então, eu olhei e percebi que tinha sido uma manifestação consciente. Porque era o que eu queria exatamente do jeito que eu queria. Eu queria que eu tivesse tempo para os meus filhos. Eu queria que fosse um emprego que me pagasse bem. Eu queria que fosse um emprego que eu não precisasse iniciar com dinheiro, mas que me desse uma renda. Qual um negócio que você vai iniciar sem ter R$1? Eu disse, meu Deus, como é que eu vou vender um negócio sem ter R$1? E a quem é que eu vou vender? Porque nessa época eu vivia muito trancada em casa. Eu nunca fui uma pessoa de muitas amizades. Então eu vivia trancada em casa e eu disse, meu Deus, a quem é que eu vou vender? E tudo isso foi providenciado para mim. Pela visualização, pela fé, pela confiança que ia dar certo. Por isso que eu digo a vocês, vocês têm que acreditar que vai dar certo, vocês têm que sentir que vai dar certo. Porque a partir do momento que você sente, que você pede com fé, acreditando que vai se realizar, então você não tem que se preocupar, porque em alguma parte do tempo já aconteceu. E tem coisas que eu vivo hoje, que naquela época eu já imaginava viver. Tava ali na minha mente, parece que era como se fosse uma lembrança. Eu fazendo entrega, eu atendendo as minhas clientes, as clientes vindo falar comigo. E eu já via naquela época o que acontece hoje. Eu já conseguia ver. Então, em alguma parte do tempo, isso que acontece hoje já estava acontecendo lá atrás. Vocês entendem o que eu tô falando? Então, a gente acreditar, a gente ter fé, a gente saber que é possível. E até hoje eu ainda trabalho vendendo os meus calçados aqui na minha cidade. Graças a Deus eu tenho uma clientela muito boa, já envio para todo o Brasil. E tudo mudou. Tudo mudou, tudo mudou a partir do momento que eu tive fé e acreditei. Porque eu queria que vocês tivessem a noção e a consciência de como era antes e de como é hoje. Minha gente, não tem comparação. Como eu disse a vocês, eu não sou rica, mas eu tenho meu trabalho. Eu realizei muitas coisas através dele e eu sou muito, muito feliz por isso. E eu acho que essa foi uma das principais manifestações que eu fiz. Foi assim, quando eu olho, acho que foi das principais coisas que eu consegui pensando na lei da atração desde que eu comecei a acreditar e a estudar sobre. Eu sei que tem muita gente que também quer isso. Isso que eu consegui, tem muita gente que quer. Tem muita gente que quer trabalhar para a pessoa mesmo. Tem muita gente que quer isso que eu consegui. Mas esse vídeo é mais para vocês entenderem que é possível. Eu não tinha nada quando eu comecei há 7 anos atrás. Nada, nada, nada. Agora em outubro vai fazer 8 anos. Eu não tinha nada, nada, minha gente. R$1 para investir eu não tinha. E o universo, Deus me mostrou como era que eu tinha que fazer para aquilo acontecer. E se você ficar atento, se você tiver fé, também vai ser possível para você, tá? Me falem o que é que vocês acham, qual é a experiência de vocês. Se você também tá buscando algum emprego que mude a sua realidade também, ou se você está procurando uma nova direção para sua vida, me fala o que é que você achou, o que é que você pensa sobre o assunto, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo.